alunos, tudo bem? A aula de hoje é sobre como utilizar o comando while no Python. Vamos trabalhar com esse comando para apresentar programas. Vamos trabalhar com fatorial e sequências numéricas. Comando while. Essa condicional será utilizada para listar os termos de uma sequência numérica, tá? Também para trabalhar com fatorial. Comando while significa a expressão enquanto que. Então, enquanto que uma condição é satisfeita, ele vai executar um bloco de execução. Então, while é uma estrutura de repetição do Python que repete o bloco enquanto a condição for verdadeira. Fatorial. Como vimos em outras aulas de matemática discreta, n fatorial é uma multiplicação, é um produto. N vezes n-1 vezes n-2 até multiplicar por 2 por 1. Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como resultado vai ter 120. O que seria 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí você tem o resultado no final. Como que a gente pode fazer um programinha para determinar o fatorial de um número? Então, por exemplo, digamos que eu queira descobrir 5 fatorial. Tá? Então, n igual a 5, valor igual a n, são duas atribuições, e a terceira atribuição, a variável mut igual a n. Depois eu vou explicar o porquê dessas variáveis. Então, enquanto que n, ou seja, no caso aqui 5, né? Enquanto n for maior que 1, ele vai executar esse bloco. No caso aqui, ele começa com n igual a 5, só que ao final aqui do bloco, ele vai diminuindo uma unidade. Passa a ser 4, depois 3, depois 2. Enquanto esse número for maior que 1, ele vai executando. E aí ele vai executando um produto aqui. E ao final ele vai dar o valor. Fatorial d, no caso, fatorial d 5. Fatorial de 5, o valor é n, que é 5. Então, fatorial de 5 e aí ele vai determinar aqui o último valor que ele calculou aqui do FAT, ele vai me dar o resultado. Nesse caso é 120. Vamos ver aqui como foi executado esse programa. Então, começa com n igual a 5. N igual a 5, e aí que ele entra aqui no bloco de execução. FAT é igual a mut, mas mut é 5. Então, vai ficar 5 vezes 4. Então, mut é igual a 20, porque mut é igual a FAT. Bom, o próximo n passa a ser 5 menos 1. Então, n igual a 4. Retorna. Então, ele vai calcular o novo FAT. Ele vai pegar o último mut que eu tenho, que é 20. 20 vai multiplicar por 4 menos 1, 3. 20 vezes 3, 60. Então, o mut recebe 60. O próximo n é 3, porque é 4 menos 1, 3. Volta aqui. O último mut que eu calculei é 60. Então, é 60 vezes 3 menos 1, que é 2. 60 vezes 2, 120. Então, o mut recebe FAT. Então, o mut igual a 120. Bom, continuo as contas, porque eu continuo até que n seja maior que 1. O próximo n é 3, né? 3. Desculpa, o próximo n é 2, né? Porque é 3 menos 1, 2. Então, 2. Então, vem para cá. O último mut é 120, vezes 2 menos 1, que é 1. 120 vezes 1. O mut recebe FAT, que é 120. E aqui ele termina, porque o próximo n já é 2 menos 1, 1. 1 não é maior que 1. Então, ele vai encerrar o bloco aqui. Então, o último valor de FAT é 120 e o mut é 120. Então, ele vai ficar fatorial de 5
Então, o último valor do FAT, que é 120. Então, foi desse modo que a gente executa esse programinha. Você pode mudar, por exemplo, quer calcular fatorial de 10. Então, só mudar esse valor aqui, troca o 5 por 10, e aí ele vai automatizar e fazer outras contas. Bom, progressão aritmética. É uma sequência numérica na qual a diferença de um termo pelo anterior é sempre a mesma. Essa diferença se chama razão, que eu vou chamar de R. Então, é a razão da PA. Podemos utilizar a seguinte lei para montar os termos. Então, o termo de índice I é igual ao termo de índice I menos 1. Isso quer dizer o seguinte, que esse termo índice I menos 1 é o termo anterior ao índice I, mais a razão R. Então, A, abre e fecha colchete, ali vai ter o índice I igual a abre colchete, I menos 1, fecha colchete, mais R, que é a razão. Então, eu vou ter que entrar. O que eu vou precisar neste caso do programa? Eu vou precisar do primeiro termo e da razão R. Só isso que eu vou precisar. Tá? Então, por exemplo, digamos que o primeiro termo é 2 e a razão é 3. 2 mais 3, 5, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, e ali monta a PA. Então, no nosso programinha, a gente vai precisar do primeiro termo e da razão R. O nosso primeiro termo vai ser 3, tá? E a nossa razão vai ser 4. É uma outra sequência que eu vou montar. Para isso, eu vou precisar estabelecer quantos termos eu vou ter dessa sequência. Nesse caso vai ser 10. Eu vou ter que montar antecipadamente uma lista com 10 elementos nulos. Então, eu represento desse modo. Abre colchete, 0, fecha colchete, asterisco N. Tá? Esse N aqui, depois, se você quiser, pode mudar o número de termos. O primeiro termo, então, A índice 0 é igual a 3, é o primeiro termo. A razão é 4. Tá? Fixei aqui o primeiro I, que vai ser o meu contador, I igual a 1. Então, enquanto I for menor que N, ele executa esse bloco. Posteriormente, quando terminar isso, ele vai plotar a nossa lista A. Então, ele começa com a lista com 10 coordenadas 0, e à medida que ele vai calculando, ele vai substituindo o 0 pelos valores calculados. E à medida que ele vai progredindo, o I também vai aumentando. Começa com igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, assim por diante. Até que o I seja menor que N, ou seja, o I seja menor que 10. Então, está aqui. Ó. Vamos explicar aqui como é que foi feito. Então, a lista A, está aqui a lista A, composta por 10 elementos nulos. O primeiro elemento que é 3, a razão é 4. Então, a gente vem aqui, ó, I igual a 1. Começa com I igual a 1. Então, eu vou ter A índice 1 igual a índice 0, mais a razão 4. A índice 0 começou com o valor 3. 3 mais 4, 7. 7 é o segundo elemento, no caso, a índice 1. Tá? É o segundo elemento da lista. Então, aqui já foi substituído o primeiro valor por 3, tá? E o segundo, I igual a 1, aqui, na segunda posição, vai ser o valor 7. Depois continua. O I começou com 1, agora passa a ser 2, que é 1 mais 1, 2. Então, vou ter a índice 2 igual a índice 1 mais a razão 4. A índice 1, eu calculei anteriormente, é 7. 7 mais 4, 11. Bom, aí posteriormente continua. I igual a 2. 2 mais 1, 3. Então, a índice 3 é igual a índice 2 mais 4, ou seja, 11 mais 4, 15. Em seguida, eu vou ter 3 mais 1, 4, a índice 4,
igual ao termo anterior, a índice 3 mais 4, ou seja, 15 mais 4, 19. E assim sucessivamente, eu continuo até que o meu n seja igual a 10. Tá? Desculpa, até que o meu n seja igual a 9. Tá? Porque a condição aqui é menor, né? Não é menor ou igual. Quando o i for 9, então 9 é menor que 10, ele vai executar a última conta, tá? E o próximo i depois vai ser 10, aí ele já vai parar, tá? Então ele vai só até o i, i igual a 9. E aí terminou o bloco, ele vai plotar qual é a lista A. Então a lista A que ele vai sair no final vai ser essa aqui, tá? Então esse programinha você pode mudar o primeiro termo desta sequência e podemos mudar a razão e também o número de termos. Só mudar aqui o n, o primeiro termo, e a razão r.